quando a gente aprende sobre átomos, né? Na escola a gente vê os átomos e prótons e nêutrons e tudo isso. Então, a gente vai ter um átomo, tá? E esse átomo, ele vai estar sendo orbitado por elétrons. Sim. Lembra aquele desenho que é tipo um círculo e meio que umas órbitas assim, né? Sim. E aí tem os elétrons e no meio tu tem um núcleo que é prótons e nêutrons. E aí dentro desses prótons e nêutrons tu tem outras partículas que chamam quarks. São o nome geral delas. São 6 tipos. Aí os nomes deles são up, down, strange, top, bottom e charm. São 6 que compõem todo o universo. Então, Por que esses nomes? porque alguém decidiu, simplesmente. Uma pessoa escolheu os nomes, assim. Não tem muito uma razão, na verdade, do porquê. Eu já pesquisei, mas aí alguém falou... um escolheu porque gostava de um filme X, aí meio que colocou. As pessoas que foram descobrindo foram... elas foram descobertas aos poucos. Aos poucos. Entendi. Sim. Desde 1830, mais ou menos... Acho que foi quando o elétron foi descoberto. E aí, a última partícula do modelo padrão, que eu já vou explicar o que é, foi descoberta em 2012, que é o bóson de Higgs. Ou a partícula de Deus, que as pessoas falam assim. Então, aos poucos foram sendo descobertas. E aí, dentro desse núcleo, tem os prótons e os nêutrons e esses quarks. E esses quarks são as menores partículas. Porque... até onde a gente sabe, não existe nada menor que isso. Isso aí é o limite, digamos assim. Partícula de Deus é o que fala naquele filme Teoria de Tudo? Ou não? Pode ser o bóson de Higgs, porque é a única partícula que chamam de partícula de Deus, assim, que seria a origem de tudo, assim, Entendi. as pessoas colocam. Mas, enfim, o nome partícula de Deus não é porque tem a ver com Deus, mas porque... Quando as pessoas estavam tentando descobrir o bóson de Higgs, ele foi descoberto experimentalmente. Então, tem o LHC, um acelerador de partículas, lá na Europa, e eles fazem experimentos para descobrir essas partículas. E aí, era muito difícil de encontrar esse bóson, porque não existia tecnologia suficiente para encontrar ele. E aí, um físico... ele decidiu escrever um livro explicando o que era o bóson de Higgs, por que era difícil encontrar. Isso foi pelos anos 80, 90. E aí o nome do livro ia ser The Goddamn Particle, tipo a partícula maldita. Porque era maldita de encontrar, ninguém achava. Aí o editor do livro falou, The Goddamn Particle não é um bom nome, vamos cortar metade da palavra e chamar The God Particle, a partícula de Deus. Vamos tirar o palavrão. Exatamente, e aí explodiu. Aí ele até deu entrevistas depois falando que ele se arrependeu. Ele falou, eu me arrependi de ter concordado com esse editor, porque agora todo mundo acha que tem a ver com Deus ou com religião, quando na verdade não tem nada a ver. E aí foi isso, a origem do nome.